Meu pai, muito sério, queria que nós aprendêssemos português. O meu pai comprou um livro que eu tenho até hoje, e uma página em francês, uma outra em português. E ele queria nos dar aula de português todos os dias. Então, a primeira aula que ele deu era bom dia, bom dia. Este é o chapéu azul do senhor Silva. Então, assim ele nos ensinava português, com a pronúncia francesa. Bom, chegamos, minha tia ficou no Rio, a Raias, não sei por que nos separaram, meu avô ficou conosco. E nós pegamos um ônibus, e aí tem um episódio no Cais do Porto, em Santos. Meu pai e minha mãe foram tratar da papelada da entrada no país e nos deixaram com meu avô. E disseram para o meu avô cuidar de nós e pediu para mim, que eu era mais velha, para cuidar dos irmãos, e o meu irmão menor com 1 ano e meio, e para cuidar do vô e dos irmãos. E numa dessas, levaram a sacola do meu avô, que era muito religioso, como eu disse a vocês, e nessa sacola ele tinha os tefilim e a quipá, e os livros de reza dele, que ele rezava todos os dias, roubaram. Né? Ele cuidando de nós e nós nos cuidando ali, os quatro, nós assim, nos abraçando ali no cais, e a sacola se foi. Por sorte que ele trouxe outros livros com ele. Ele tinha os livros de usar todos os dias e tinha os livros de a Shastra. Lembram do que é a Shastra? Daquele tipo de colar com pedras, com fios de seda na ponta, em que eles contavam assim, pedra por pedra. Em turco era Shastra. Assim como ele tinha o chasmush, né, para matar as moscas também. Enfim, chegamos, nos levaram para a hospedaria do imigrante, não sei se algum de vocês viveu essa experiência. Eram 2 pavilhões, que hoje são o Museu da Imigração, no Brás. Né? Quando eu fui jantar com vocês, na festa que nos reuniu, naquele dia eu fui com a minha irmã de Campinas, que ela foi junto comigo, nós fomos visitar o museu, para ver se a gente, depois de tantos anos, depois de 50 anos, revia esse local onde nós estivemos praticamente um mês, quando nós chegamos. A hospedaria era assim, 2 pavilhões, nós recebíamos um número, cada família tinha um número. Tinha o que existe até hoje, é o comedor, é o refeitório, onde hoje tem moradores de rua, que o museu ali alimenta mais ou menos 1.000 moradores de rua por dia. Nós vimos a fila dos moradores de rua que iam entrar ali. E nós entrávamos nesse refeitório com meu avô, nunca tínhamos comido arroz com feijão, realmente assim, era tudo muito diferente para nós. E a gente recebia, tinha uma roleta, a gente recebia um pão e uma banana. E com esse pão e a banana, a gente sentava num degrau quando saía e comia o pão com a banana. Meu pai, um dia, resolveu que ele tinha que fazer alguma coisa, né? Era pão e banana com pão. Ele saiu, ele teve que saiu mostrando, entregando o número dele, ele ouviu falar que tinha famosas feiras de São Paulo de rua. Então ele foi na feira, ele comprou uma frigideirinha pequenininha. Minha mãe esquentava a mamadeira do meu irmão numa espiriteira, que é com álcool. E eles compraram um pedaço de queijo e uma dúzia de ovos. E aí nós fomos para o refeitório e aí ele foi fritando um por um, né, cada vez na frigideirinha, um ovo para cada filho, para o pai. E quando chegou a vez dele comer, ele estava tão emocionado que ele desmaiou. Então, isso
É uma cena que eu não, não posso esquecer. Bom, o primo, Polite, ele veio nos buscar de carro, ele nos levou na casa dele. Meu pai entendeu que não poderia, que poderia ter um apoio moral, digamos, do primo, mas que, digamos que seria muito difícil para ele nos ajudar financeiramente. E lá na hospedaria tinha uma senhora que era uma representante da Raias. Meu pai falou com ela e ela disse: São Paulo e Rio de Janeiro está cheio de egípcios, mas existe uma cidade chamada Porto Alegre, no sul do Brasil, nunca tínhamos ouvido falar. Tem uma cidade onde tem uma comunidade judaica que se cotizou, que juntou um dinheiro para poder ajudar algumas famílias que vieram ou do Marrocos ou do Egito. E meu pai disse: Baruch Hashem, vamos lá. Aí disseram que era Porto Alegre. A minha mãe, que já tinha tido crises de asma lá em São Paulo, ele disse: Elda, nós vamos para um porto, vai ser como na Alexandria, tu vai poder respirar melhor, vai ser maravilhoso. Então, viemos para cá num avião, dessa vez, pela Raias. Chegamos em Porto Alegre. Quem é que se juntou para nos ajudar? A sinagoga, os judeus alemães, que tinham a Cibra, aqui em Porto Alegre, porque eles também fazia pouco tempo que eles tinham passado pela Segunda Guerra. Eles nos ajudaram, e mais o pessoal do Centro Hebraico Rio-Grandense, que são os sefaradim. Aí meu pai desceu, tinha 4 famílias, as mulheres com flores e sanduíches para nos dar. E me lembro que minha mãe pegou as flores e os sanduíches, e meu pai beijou a mão de cada um deles, dos 4 senhores, né? Nos levaram para um hotel no centro de Porto Alegre, que se chama Hotel Metrópole. Eu filmei esses dias. Hoje em dia é um edifício assim que tem escritórios, bem antigo. Ele tem todo um art déco, assim, o edifício. Ficamos lá um mês. E pela Raias, meu pai, então, recebeu o apoio e ele veio buscar um apartamento. Ele pegou um bonde e disseram para ele que os judeus moravam no Bonfim, ou no Caminho do Meio. Meu pai, mandaram ele pegar. Aí ele veio, ele desceu, ele viu um anúncio no jornal e viu um apartamento para alugar em cima de uma lomba, num bairro que hoje em dia é um dos melhores bairros de Porto Alegre, que é Rio Branco e Bela Vista. Aí ele disse para minha mãe: Elda, prends les enfants et monte sur un de ces 3 tramways, Petropolis, Boa Vista, o G. Abbott. Era Petrópolis, Boa Vista e João Abbott, o nome dos 3 bondes. Então, nós fomos conhecer o apartamento, e aí tinha uma baita de uma lomba para subir, nós não estávamos acostumados com lomba. Nós nos agarramos na saia da mãe e subimos a lomba devagarinho até chegar lá no apartamento. E adoramos o apartamento, tinha uma vista para o Rio Guaíba, que nós achávamos que era um mar. E aí nós moramos, e meu pai, a comunidade sefaradi, ajudaram meu pai para ele ser representante de tecidos. Aqui na Rua da Praia tinha algumas lojas muito conhecidas de tecidos, né, de judeus, sefaradim. Só que o pai não conseguia vender. A primeira coisa que aconteceu para ele, ele foi numa loja e ele entrou e disseram: pois não, senhor. Ele disse: obrigado, obrigado. Saiu. Foi na outra loja: pois não, senhor. Ele voltou para casa e disse:
Verdade. Outros me disseram não, outros me disseram não, né? E era Chegamos aqui em difícil. 1958. Naquela época, esses parentes do meu tio, Ibrahim Maghrabi, eles moravam aqui no Ipiranga, bairro de Ipiranga, e tinham uma empresa no bairro de Ipiranga. Aí, lógico, eu pessoalmente eu fiquei mais no Ipiranga. Até hoje, estou morando no Ipiranga. Até hoje, no bairro de Ipiranga. Você sabe que nós tivemos... Eu estava na Faculdade de Engenharia lá, Ain Shams, no Cairo. Eu, com todos os meus colegas judeus, nos saímos antes de terminar os nossos estudos. Aí, quando eu cheguei aqui, eu queria continuar estudando engenharia. Acontece o seguinte, que eu trabalhei numa empresa alemã, era muito boa, são dos judeus alemães. O nome daquela empresa, Metalúrgica Treves. Os donos eram da família Dreyfus. Essa empresa estava também no bairro de Ipiranga. Como a gente trabalhava 10 horas por dia nessa empresa e fechava na sexta-feira mais cedo, eu só abria na segunda-feira. Então, eu fiz cursos à noite para continuar na engenharia, trabalhando. Aí é o seguinte, infelizmente, eu fiquei doente porque não conseguia trabalhar 10 horas, estudar à noite. Fiquei algum tempo, eu não conseguia dar continuidade disso. Aí comecei a trabalhar em outras coisas aqui em São Paulo.